13. Os alojamentos dos extraterrenos. Em nosso veículo, saímos rumo ao alojamento do Complexo Alvorada Celeste, nossa próxima parada de visitação. Ao nos aproximarmos, espantei-me frente à vastidão de edifícios a compô-lo, perfazendo um grande bairro interno ao complexo. As ruas organicamente dispostas, em formas sinuosas, davam para os múltiplos edifícios ali implantados, de aproximadamente 5 andares, como se fosse uma verdadeira vila de estrangeiros. O Mani, conduzindo nosso veículo planador, convidou-nos a entrar dizendo: faremos primeiramente uma ronda pelo bairro, a fim de que compreendam como está estruturado. Posteriormente, poderão ingressar nos alojamentos e conhecer os imigrantes que nos cruzarem o caminho. Portanto, estejam atentos à miríade de raças que se lhes apresentará. Não olvidando, entretanto, que, embora apresentem feições exteriores distintas, somos todos irmãos em alma, filhos de um mesmo pai e nutrindo atributos similares, concluiu nosso guia, fraternalmente. Tão logo iniciamos nosso passeio, apreciava, estonteado, as suaves formas curvilíneas dos edifícios. Traziam eles coloração alva e apresentavam intricada composição de cortinas verdes e elementos translúcidos, que harmonicamente se interpunham na fachada. Estes últimos, por sua vez, abundantemente nutriam os alojamentos com clara luminosidade, favorecendo ambientes notadamente agradáveis em seu interior. Certamente, tais aposentos seriam taxados como hotéis altamente luxuosos no âmbito terrestre, dada a exímia arquitetura que apresentavam. À medida que percorríamos a vila, o Mani, generosamente, forneceu-nos maiores esclarecimentos. A vila atualmente abriga milhares de criaturas. Cerca de 20.000 imigrantes estão aqui alocados, trazendo a proporção de uma pequena cidade. Além das modernas habitações, temos ainda 4 grandes refeitórios para alimentar os estrangeiros, que, uma vez vivendo em nosso espaço, necessitam de fluidos sutis para a manutenção de seus corpos etéricos. Percebam, no entorno dos edifícios, a presença de abundante vegetação, à semelhança de pequenos bosques, cujo objetivo é gerar uma atmosfera reconfortante aos habitantes. As quadras são largas e vastas, garantindo espaço e liberdade entre as edificações. Tudo foi projetado com vistas a assegurar uma experiência de paz e equilíbrio aos nossos irmãos. Enquanto o Mani fomentava-nos com as ricas informações, era possível observar inúmeros estrangeiros circulando pelo bairro. Diante da curiosidade pulsante, logo tratei de interrogá-lo a respeito. O Mani, observo nossos irmãos transitarem em meio ao bairro. Seria indelicado de nossa parte contatá-los? Estão abertos a tal interação? E o Mani atenciosamente respondeu: veja, Savi, alguns de nossos companheiros tiveram pouco contato com os habitantes de Renascer até então, e, portanto, com nossa raça. Todavia, estão matriculados nos cursos de esclarecimento em nosso complexo. Sendo assim, já nos conhecem ligeiramente. Diante disso, considero oportuna uma conversa amigável. Tratemos de nos aproximar do referido grupo para diálogo, finalizou nosso guia. Nossa comitiva avançou rumo aos 2 extraterrestres que caminhavam pelo bairro. Percebendo-nos a aproximação, pararam e cumprimentaram-nos amistosamente. O Mani, tomando a frente de nosso grupo, iniciou a interação telepática com eles, sem qualquer palavra manifesta. Acompanhava atentamente a interação, sem deixar de observar a aparência dos peregrinos. Eram seres da mesma raça estelar, aparentemente altos e esguios, passando seguramente dos 2,5 metros de altura. Traziam forma humanoide, com membros superiores, inferiores, tórax, cabeça e traços similares aos nossos. Um dos indivíduos tinha feição mais masculina, e o outro trazia traços de feminilidade. Entretanto, ambos apresentavam rara beleza. Possivelmente, pertenciam a uma raça humana mais evoluída, a habitar os elevados planos da criação. Confesso que não senti medo ou aversão ante aquele primeiro contato com a raça. Em verdade, devo afirmar que as criaturas eram magnéticas e atraíam-me fortemente, seja pela sua esculpida beatitude, seja pela sua doce emanação fluídica, algo que não saberia explicar. Devo salientar que o imaginário humano atual, permeado de preconceitos e concepções distorcidas sobre os extraterrenos, muito tem a evoluir.
Percebia que os rótulos de perversidade e exploração que os perseguiam muito se distanciavam da nobreza de seus ideais e sentimentos. E, provavelmente, os deturpados chavões que ora vigoram na sociedade mundana muito melhor definiriam os homens do que propriamente essas delicadas criaturas. Somente uma mentalidade mais aberta e receptiva viabilizaria o contato mais estreito com nossos irmãos de alhures. No momento, a humanidade encarnada ainda não está preparada para enfrentá-los como realmente são. Por isso, apenas os defrontará na carne sob a grosseira veste dos corpos biológicos, ocultando-lhes a verdadeira face estelar. Mesmo dentro da própria humanidade, observamos graves preconceitos de raça e credo a infestarem as nações. Que esperar então do coração terreno ao defrontar-se com seres tão distintos em aparência e mentalidade? Seguramente o projeto estabelecido em Renascer e demais cidades astrais objetivava também preparar a humanidade para uma vivência harmônica junto às demais esferas do cosmos, possibilitando aos homens, futuramente, o intercâmbio com consciências siderais diversas, estruturando, assim, uma nova etapa evolutiva da comunidade terrestre. Enquanto devaneava sobre a condição da mentalidade mundana sobre os extraterrenos, nosso guia Omani concluiu sua breve conversação com os estrangeiros e nos forneceu sucintas informações a respeito dos mesmos. Pelo que pude investigar, tais irmãos chegaram há pouco em nosso complexo Alvorada Celeste. Estão matriculados nos cursos de esclarecimento aqui ofertados e concluindo sua adaptação energética. Estão muito esperançosos com o porvir, nutrindo ideais de compaixão e abnegação com relação às suas futuras missões na crosta. Alguém desejaria conversar diretamente com eles? Jade saltou, curiosa, perguntando como tal comunicação poderia se dar. E Omani calmamente prosseguiu. Deste lado da vida, é comum observarmos a comunicação telepática a ocorrer entre as criaturas. Trata-se de uma leitura de pensamentos permutados entre indivíduos, nos quais a ideia central emitida é captada pelas partes integrantes do diálogo. Certamente é a forma de comunicação mais direta e assertiva, quando comparada à simples transmissão de ideias através de palavras. Essas, em muitas ocasiões, são limitadas, incapazes de exprimir as nuances de nossos sentimentos e intenções. Portanto, os desenvoltos em tais atributos podem imiscuir-se na faixa vibratória dos extraterrenos, assimilando-lhes as impressões. É preciso, sobretudo, que se concentrem, rogando ao alto meios de interação com tais criaturas. Assim, sutilizam vossas vibrações e a comunicação acontece. Desejam experimentar? Eu e Jade nos colocamos à disposição prontamente, e Omani, observando-nos o sincero interesse, tratou de alertar nossos irmãos extraterrenos sobre nossas intenções. Ambos carinhosamente acederam ao pedido, e nos aproximamos deles. Assim, busquei sintonizar-me em faixa mental superior, rogando ao Criador meios para realizar o referido contato. Aspirava fortemente comunicar-me com eles. Não tardou, todavia, para que, aos poucos, percebesse em minha tela mental as principais ideias projetadas por nossos irmãos. Conseguia distinguir suas intenções e sentimentos carregados de amor e esperança. Espantosamente, era um diálogo simultâneo, acontecendo entre nós quatro ali presentes, eu, Jade e as duas criaturas. Era como se nos deslocássemos para uma sala específica e chegou ao seu centro, cada qual ofertasse uma ideia carregada de emoção, sendo vista e sentida por todos em derredor. Era fascinante captar tais impressões. Desfrutávamos uma interação tão mais limpa, lúcida e direta, imune às interferências que a comunicação comum apresentava. Respeitosamente, interpelei os seres quanto às inseguranças que a empreitada terrena poderia lhes induzir. E um deles, de feição masculina, respondeu de modo afetuoso. Estamos em divina missão por aqui. Para nós é imenso júbilo corroborar no processo de descerramento consciencial da humanidade, ofertando-lhe espírito de paz e boa-ventura. Viemos revelar-lhes que os mundos ditosos existem e estão no horizonte por vindouro das almas terrestres. Sermos a vanguarda desse resplendor é-nos honra inestimável, concluiu nosso irmão afetuosamente. Respondi-lhe dizendo gratamente, muito agradecemos pelos nobres ideais. O contato salutar com vossos elevados sentimentos e virtudes muito tem a nos engrandecer na escalada evolutiva.
Espero que sejam muito bem recebidos em Renascer, colocando-nos à disposição para servi-los. Finalizei. Encantava-me a permuta fraterna de elevadas sensações. O simples contato com seres dessa estirpe naturalmente já nos induziria ao progresso moral e educação dos sentimentos. Suas almas, deveras lapidadas no amor e sabedoria universais, eram luzes balsamizantes ao nosso espírito, a envolver-nos em seu campo magnético radiante. Não tomamos muito tempo de nossos companheiros e agradecemos a comunicação. Reunimos-nos novamente em nosso pequeno agrupamento quando Jade compartilhou seus testemunhos conosco. Para mim, é luminosa experiência permutar impressões com nossos companheiros. Senti um magnetismo indescritível, uma atmosfera de paz e conforto inestimáveis. Não me resta dúvidas de que tais seres verdadeiramente habitam os céus, pois que o levam consigo onde estão, no íntimo de suas almas benfazejas, finalizou Jade com entusiasmo. O mestre David, sabiamente, adentrou a conversação, aduzindo: sintam-se privilegiados, companheiros. Nem todos têm a oportunidade que lhes é permitida. De certo, usarão esses conhecimentos em projetos pessoais futuros. Portanto, tratem de sorver todo o conhecimento enriquecedor de tais experiências, finalizou o nosso mestre. O clima de fraternidade envolvia nossa comitiva. Sentíamos-nos realizados diante das valorosas oportunidades regaladas pelo alto. Omani deu seguimento ao nosso passeio, mostrando-nos grande parte da vila de imigrantes. Por fim, estacionou em uma edificação aparentemente desocupada, onde nos convidou a ingressar, a fim de que investigássemos os aposentos de nossos irmãos mais de perto. À semelhança das habitações terrestres, os edifícios residenciais possuíam pequenos apartamentos capazes de abrigar 2 ou 3 moradores. Eram assim projetados, pois muitos estrangeiros vinham para a terra em grupos de seres afins, sendo-lhes permitido o compartilhamento das habitações nesse período preparatório. Os domicílios eram modernos e tecnológicos. Suas paredes poderiam fazer-se translúcidas, se assim preferissem, permitindo mais entrada de luz. Dispositivos de projeção virtual tridimensional transmitiam canais de comunicação de Renascer, oferecendo-lhes notícias de nossa cidade e mesmo de outras cidades astrais, localizadas em faixa vibratória similar. Poderiam acessar, ainda, noticiários sobre a Terra, sendo canais amplamente recomendados pelas lideranças do complexo Alvorada Celeste, objetivando maior imersão nas nuances e particularidades de nosso planeta. Havia aposentos de descanso e relaxamento, como os dormitórios que possuímos na Terra. Entretanto, Omani nos orientara que tais seres de consciência altamente desperta praticamente não tinham a necessidade de descanso como nós, que há pouco chegávamos em planos mais elevados da criação. A habitação constituía-se para os imigrantes um local de privacidade aos que assim preferissem. Contudo, a imensa maioria optava pela vida dinâmica na pequena comunidade, deslocando-se para as zonas de aprendizado e confraternização que o complexo oferecia. Aproveitavam a oportunidade para uma enriquecedora permuta de experiências junto a outros peregrinos, de outras esferas, consistindo nosso projeto Alvorada Celeste em uma profícua agremiação de trabalhadores cósmicos, ávidos por contribuir com a evolução universal. À semelhança das universidades terrestres, onde pessoas das diversas culturas e etnias reúnem-se para aprendizado, formando uma comunidade diversa e produtiva. Nossa visita às moradias foi rápida, porém repleta de informações. Aprofundarmos-nos no modo de vida daqueles imigrantes muito tinha a nos acrescentar. Fomos então convidados por Omani a visitar o referido refeitório, onde poderíamos ter contato com maior diversidade de criaturas, e para lá nos direcionamos. Conforme adiantara, tal espaço era destinado à alimentação dos estrangeiros, dado que, uma vez estagiando em nossas esferas um tanto mais densificadas, fazia-se necessária uma nutrição mais robusta. Nesse sentido, Omani nos elucidou. Entendemos que nas esferas onde emigram nossos hóspedes, a alimentação em nossos moldes está dispensada. Entretanto, uma vez que se submetem aos processos de redução frequencial e densificam gradualmente seus corpos astrais, adquirem a necessidade de alimentação fluídica similar à nossa para se estabilizarem. Constitui-se em um misto de extratos vegetais, água e infusão luminosa,
concedendo à matéria sutil propriedades sobremaneira ricas para a nutrição dos corpos etéricos, lembrando a alimentação da cidade de renascer. Finalizou Omani. O refeitório possuía uma arquitetura leve e delicada. Uma extensa cobertura plana coroava-lhe o teto. Paredes altas e translúcidas concediam-lhe um misto de imponência e fineza. E, ao contrário das demais edificações do complexo, tal edifício trazia linhas retas e sóbrias a compor-lhes as formas. Um imenso espelho d'água com águas calmas e cristalinas envolvia o edifício, e como característica inconfundível do complexo Alvorada Celeste, o verde abundante compunha a arquitetura do local, dessa vez com vasos de plantas alocados em sua cobertura, permitindo a formação de uma generosa cortina esverdeada. Por ali, contemplava movimento mais intenso de criaturas. Nessa oportunidade, viam-se seres das mais variadas raças, com feições um tanto distintas da fisionomia humana. Apesar da inusitada cena, permanecia sereno e observativo, acedendo às recomendações de nossos instrutores, no sentido de acolher a diversidade de formas que se nos apresentaria. Cabe aqui importantes observações a respeito do que contemplávamos. A raça de seres humanoides e altos estava presente no refeitório também, aparentando ser a maioria dos estrangeiros. Seres acinzentados e pequenos, com estatura de pouco mais de 1 metro de altura, igualmente compunham a turba. Pertenciam à mesma raça do irmão da aeronave que visitamos. Lembravam a fisionomia humana por possuírem membros inferiores e superiores, cabeça, tórax, além de ouvidos, boca e nariz. Entretanto, nitidamente, tinham cabeça desproporcional ao tamanho reduzido de seus corpos, revelando inteligência desenvolvida e ativa. Outros seres humanoides com pele azulada e traços nórdicos, como olhos azuis e cabelos claros, também compunham a assembleia do recinto. Próximo a nós, notara ainda a presença de irmãos de linhagem um tanto distinta. Traziam pele também acinzentada. Todavia, eram esguios e magros, de alta estatura, possuindo cabeça avantajada, em formato longilíneo, destoando do aspecto mais ou menos esférico presente em nossa raça. Seus olhos amendoados e azulados revelavam indescritível beleza. Moviam-se solenemente pelo pátio, vestindo mantos alvos e reluzentes. Certamente, eram criaturas de elevada estirpe espiritual. O próprio magnetismo a escapar de seus corpos revelava o brilho de suas lapidadas almas. Percebia-se que as variadas etnias interagiam entre si, de forma simpática e amistosa, como animados calouros nos primeiros dias de aula na universidade. Aparentavam desfrutar a riqueza daquele encontro tão singular e especial. Suas diferenças pouco importavam naquele momento. Nosso guia Omani nos informara que aquelas eram as principais linhagens extraterrenas a habitar nosso complexo. Contudo, a gama de seres a experimentarem-se na Terra era abrangente, não circunscrevendo-se às raças ali observadas. Nosso pequeno grupo acercou-se da edificação para maior proximidade junto às criaturas. Pequenas assembleias espraiavam-se sobre o pátio do refeitório, enquanto outros irmãos alimentavam-se em seu interior. Omani então nos orientou. Companheiros, essa visita será breve, e seu objetivo central é o encontro com as variadas raças aqui presentes, dado que diariamente se congregam aqui. Não teceremos maiores conversações nesse instante. Deixaremos para mais adiante. E já de então, interpôs-se dizendo com estupefação. Quantas etnias cósmicas encontramos aqui? Quanta diversidade e riqueza de criaturas. Impressiona-me a maneira como a evolução acontece nos diversos planetas do cosmos. E espanta-me, ainda mais, a ignorância a habitar o coração humano, que tão pouco compreende a abundância a engrandecer o universo. Graças ao Criador, são chegados os tempos do valoroso contato com os irmãos de Alhures, a nos trazerem avanços e descobertas jamais imaginadas, concluiu Jade. David, em concordância com Jade, fez questão de acrescentar. Tratarão eles de expandir a consciência humana rumo ao florescimento de um novo ser. Sejamos gratos por vivenciar esse período de resplendor terrestre, onde nossa Mãe Terra gradua-se para compartilhar com outros mundos um estado de paz e fraternidade. O clima suave e terno envolvia-nos, tocando-nos as fibras mais íntimas. Sentia, ao fundo de minha alma, que vivenciávamos momentos incríveis de nosso planeta. Ao observarmos sua história,
Divisávamos apenas dor e sofrimento, fruto das guerras, disputas de poder e queda moral da humanidade. Diminutos lampejos de luz, emanada por destemidos mestres e personalidades ao longo dos séculos, possibilitaram-nos romper o obscurantismo desses tempos. Contudo, atualmente, presenciávamos milhares de seres imergindo na densidade a fim de propelir nosso orbe às alturas, tal qual pleiades de anjos ascensos, operando missão redentora em nosso planeta doente e necessitado.